Então, Sim, já tô entendendo bastante. ok. Então, esse aqui é o exemplo, tá? Agora, tentem fazer o exercício, pessoal, lá do módulo 19, tá? Lá da página 226. Página 226. Módulo 19. Bom, ele fala o seguinte: nas alternativas a seguir, há dois pares de funções inversas entre si. Assinale a que não pertence a nenhum desses pares. Tá? Então, por exemplo, o item A vai ter uma função aí que vai ser inversa com ela. Então, o que você tem que fazer? Vamos calcular a inversa dessa daí e ver qual que vai ser a correspondente, tá? Então, vamos calcular aqui a inversa dessa função. Então, aqui ficaria assim, ó. Como é que você calcula a inversa? Ó, já está o y aqui, né? Então, é só você isolar o x, né? Aqui o y está em função de x. Eu quero fazer o inverso, colocar o x em função do y, tá bom? Então, colocando o x em função do y. Então, vai ficar, ó, y passa 1 para cá positivo, igual a 2x, certo? Aí, esse 2 que está multiplicando, você vai passar dividindo. E aí, você vai ficar com x igual a y mais 1 dividido por 2. Beleza? Agora, por uma questão de notação, no lugar do x, eu vou colocar y. E no lugar do y, eu vou escrever x. E aí eu vou ter a minha função inversa. Tá? Então, vai ser y igual a x mais 1. Pessoal, qual a alternativa que tem essa função aí? Y igual a x mais 1 sobre 2. É a alternativa C. Então, a A vai fazer parzinho com a C. Tá? Então, A e C. Agora, pega aí a função B. Ela vai fazer parzinho com quem, a B? Então, a B a gente tem y igual a 1 menos x dividido por 2. Certo? Essa é a função B. Calcula a função inversa. Ou seja, agora faz o inverso. Coloca o x em função do y. Então, isolando o x ali. Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 2y igual a 1 menos o x. Bom? O 2. Estou isolando o x, tá? Eu vou pegar esse menos x, já vou passar para lá para ficar positivo. Então, vai ficar x igual. Esse 2y eu vou passar negativo. Então, vai ficar 1 menos 2y. Certo? Qual função aí? Tem alguma função aí que tem essa característica? Agora troca, né? No lugar do x eu vou colocar y, e no lugar do y eu vou colocar x. Então vai ficar 1 menos 2x. Tá? Ó, é a função e, tá vendo? A letra e. Então, a letra B vai fazer parzinho com a letra e. Aí ele pergunta, qual que é que não faz parzinho com ninguém? Então ficou a letra D. Certo? Então, resposta. Alternativa D. Essa aí não faz parzinho com ninguém. Se você calcular a inversa aí da letra D, não vai fazer parzinho com ninguém. Tá bom? Entendido? Exercício número 2.
Ele te deu aí uma função, tá? Observa que ele não me deu a lei de formação dela, tá? Porque ele me deu só o gráfico. E ele quer saber, ele quer que você desenhe o gráfico da função inversa, tá? Quer que você faça o gráfico da função inversa. Primeiramente, pessoal, ó, o domínio da minha função, tá vendo, ó, que é só essa parte aqui, ó, ela começa no zero, o domínio, que são os valores do x, tá? Certo? Ela começa no zero, por isso que são os reais não negativos, tá? O contradomínio é o conjunto dos números reais, que pode ser, tá, tudo isso daqui, pode ser o y inteiro. A imagem não, a imagem, ó, é só do zero para cima, tá? Aonde que o seu gráfico iria fazer uma sombra. Aí seria os valores do y, tá? A imagem seria os valores do y. Bom, a função inversa, pessoal, a gente já sabe que o gráfico da função inversa, ele vai ser simétrico a esse gráfico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Como a gente tinha comentado, ó. Certo? Se você calcular aqui, ó, se você fazer aqui, os quadrantes aqui, tá? Ficaria mais ou menos assim, tá? Então, você iria pegar, rebater esse gráfico para cá em relação a essa bissetriz aqui. Para o gráfico ficar mais bonitinho, vamos pensar o seguinte. Olha só. Olha para a sua função. Eu não sei qual é a lei de formação dela. Eu não sei, tá? Mas eu consigo determinar alguns pontos. Por exemplo, ó. Vou pegar aqui, tá? F de x igual a y, tá? Gente, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Quando o x for 1, ela vai me retornar quem? O próprio 1. Tá vendo, ó? Quando o x for 1, porque ele vai bater no gráfico e vai me devolver 1. Opa. Eu sei que quando o x for 1, ele vai me devolver, a função vai me devolver o 1 mesmo, tá? Quando o x for 2, pessoal, se você olhar aí no de vocês, ó, quando o x for 2, tá vendo que ela vai me devolver o 4, tá? Ó, quando o x for 2, ela me devolve o 4. Tá? Então, quando o x for 2, a função vai me devolver o 4. Quando o x for 3, ó, se você for bater com ela lá em cima, no 3, ela vai me devolver quem? Você jogar lá no gráfico lá em cima, ela vai me devolver o 9, pessoal. Tá? Então, se você jogar o 3 aqui, ó, e lá na função, ela vai te devolver o 9. Tá? Você bater ali, ó. Tá vendo? E jogar ali. Vai ficar meio tortinho, mas, ó. Tá? Ela vai, se você joga o 3, ela te devolve o 9. Assim por diante. Tá? Se você jogar o 4, ele vai te devolver o 16, lá em cima. Tá? Bom, eu consigo calcular alguns pontinhos da função inversa. Concordam comigo? Eu não sei quem que é a função, a lei de formação, mas eu sei que a função inversa faz o caminho contrário, né? Então, ó, quem que seria a função inversa dessa função aqui, tá? O que que ela iria fazer, ó, a função inversa? Ela faz o caminho contrário, tá? Então, ó, xy, tá? Se eu jogar 1, ela me devolve 1. Ela faz o caminho contrário, ó. Se eu jogo 4, ela me devolve o 2. Se eu jogo o 9, ela me devolve, a inversa, ela me devolve o 3. Tá? E assim por diante. Beleza? Então, aqui, vamos colocar alguns pontos aqui. Ó, na função inversa. 1 e 1. Então, ó, 1 e 1. Esse ponto aqui, ó, pertence à inversa, tá? 4 e 2, ó, 4 para o x e 2 para o y. Ó, 4 para o x e 2 para o y. Ó. Esse pontinho aqui, ó, em verde, também vai ser da função inversa, né?
A função inversa também passa aqui no zero, né? Tá? Porque, ó, quando... Poderia ter colocado aqui, né? Mas quando o x for zero, o y vai ser zero também. E a função inversa também. Quando o x for zero, o y vai ser zero. Então, ela passa por aqui, tá vendo? Ó? Olha o comportamento que ela já vai tendo aqui, ó. Tá vendo? Ela já vai começar a fazer isso aqui. Quando o x for 9, a função inversa vai me devolver o 3. Tá? Então, ó, quando o x for 9, ela vai me retornar para o 3. Tá vendo? E aí eu vou ter aquele pontinho ali. E aí, como você já sabe mais ou menos qual vai ser o comportamento dela, porque elas são simétricas em relação à bissetriz, tá? Ó, vou colocar a bissetriz aqui só para orientar um pouco, tá? Mas a bissetriz vai ser isso daqui. Vou desenhar com lapiseira aqui. Ó, aqui está a bissetriz, tá vendo? Então, já dá para ter uma ideia de como que vai ser o comportamento da função inversa. Ela vai fazer isso daqui, ó. Algo nesse sentido, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá? Então, ela vai pegar daqui, vai fazer a curvinha aqui. Tá vendo? Se eu rebater ela aqui para cima, essa parte em verde vem parar aqui na parte de azul. Aqui, essa parte aqui de cima, ó, tá vendo? Se eu rebater, ela vem parar aqui na parte de baixo da azul. Entenderam? Então, tá aí o esboço da função inversa. Elas sempre vão ser simétricas em relação à minha bissetriz. Entenderam? Dá um joinha aí para mim, pessoal, se tá tudo bem. Tá. Bela, tudo bem? Tá bom. No exercício 3, pessoal, ele fala, em um certo estacionamento, o valor cobrado pelo tempo que certa categoria de veículo fica estacionado é dado por V igual a 2t mais 4, em que t é o tempo em horas que o veículo fica estacionado. T é maior que zero e V é o valor cobrado em reais. Tá? Então, aí, o valor cobrado vai depender do tempo, ou seja, o V ele depende do T. O T é um número maior que zero. Dentro das condições de existência, a função que exprime o tempo T em função do valor, ou seja, ele quer o contrário. Ele quer que você exprima o T em função do V. A função que exprime o tempo T em função do valor cobrado V é expressa por. Então, ele quer que você faça o contrário. Em vez de colocar o V em função do T, ele quer o T em função do V. Tá? Então, é só você isolar aqui a letrinha T. Beleza? Então, aqui como é que ficaria? Isolando aqui o T. Então, vai ficar V menos 4. Tá? Então, ó, V menos 4 igual a 2T. Certo? E o 2 que está multiplicando, você passa ele dividindo. Então, V menos 4 dividido por 2 igual a T. Beleza? Então, aqui a gente tem que o T é igual a V menos 4 dividido por 2. Tá? Então, aqui eu tinha o valor em função do tempo. Agora, aqui eu tenho o tempo em função do valor. Beleza? Tá? Que isso daí corresponde à letra E. Fechou? Pessoal, façam os exercícios propostos aí desse módulo. Eu vou fazer mais um, tá? Vou fazer o exercício extra aí, do 4. Tá? Vou fazer esse extra aí, tá? Ele envolve aí função composta e função inversa.
ele me deu a função f de x igual a 2x mais 1. E ele me deu a função g, que é igual a 3 menos x, tá? E ele quer que você calcule a função h. Quem é a função h? É a inversa da g bola f, ou seja, primeiro eu vou calcular a composta, depois eu vou pegar a inversa da composta, tá? Então, a primeira coisa, calcular a função g bola f, tá? De x. Calcula essa função. Depois eu vou pegar a inversa dela. Aí eu vou ter a função h. Então, o que é a função g bola f? Tá? Eu vou colocar a f dentro da g. Ou seja, ó, a g grávida da f. Então, ficaria assim, ó. A g grávida da f. Ou seja, estou colocando a f dentro da g. Então, eu vou lá na minha função g, tá vendo? No lugar do x, eu vou colocar a f. Então, vai ficar 3 menos. Então, no lugar do x, eu vou colocar a f, que é o quê? 2x mais 1. Então, entre parênteses, 2x mais 1. Tá? Então, aí ficaria igual 3. Né? Agora, faz a distributiva com sinal de menos. Então, ó, menos 2x. E menos com mais, menos 1. Tá? Ou seja, ó, menos 2x, 3 com menos 1 vai dar 2, positivo. Tá? Então, a função composta g bola f de x é igual a menos 2x mais 2. Só que ele não quer a composta, ele quer a inversa da composta. Então, agora eu vou pegar essa função, tá? E vou calcular a inversa dela. Beleza? Só por uma questão de notação, eu vou chamar essa função aqui de uma outra função, tá? Só para não ficar muito carregada a notação, tá? Vou chamar aí, sei lá, de qualquer função aqui, tá? Vou chamar de m, tá? M de x, pronto. Então, m de x é igual a menos 2x mais 2, tá? Então, eu vou trocar o m de x por y igual a menos 2x mais 2. E vou calcular a inversa dela, tá? Calculando a inversa dela, isola o x. Então, vai ficar y menos 2 igual a menos 2x. Tá? Então, esse 2x vai para cá positivo. E vou jogar todo mundo para cá, negativo. Ó, trocando sinal, né? Aqui vai vir o 2 positivo. E esse y vem para cá negativo. Agora, o 2 está multiplicando, você passa ele dividindo. Então, vai ficar 2 menos y dividido por 2. Pronto, eu achei a inversa. Tá? Agora, achei a inversa. O que eu vou fazer? Trocar, por uma questão de notação, troca o x pelo y e troca o y pelo x. Então, ficaria y igual a 2 menos x dividido por 2. Pronto. Eu achei a inversa da função composta. A função composta era essa daqui, tá? Né? Que eu só troquei aqui, né? A notação por m, depois eu troquei por y. Na verdade, eu poderia ter trocado por y direto, tá? Nem precisaria do m aqui, mas tudo bem. Beleza? Achei a inversa da composta, que ele mandou chamar de h de x, tá? Ó, a inversa da composta. Então, a minha função h de x é 2 menos x dividido por 2. Tá aí. Tá? Essa é a resposta. Beleza? Essa aí da alternativa. Que dá a alternativa, ó, 2 menos x dividido por 2. Dividido por 2. Tá? Que é a alternativa A, tá? 2 menos x dividido por 2. Beleza? Então, alternativa A. Ok, pessoal? Pessoal, eu queria iniciar aí, então, o próximo módulo.
Quanto tempo? Beleza. Então, vamos para o módulo 20. Que é o módulo de função modular, tá? Vou só pegar minha folhinha aqui. Função modular. Gente, o que vocês lembram de módulo de número? Tá? Quando eu falo em módulo, pessoal, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é que módulo é distância. Tá? E distância sempre é uma coisa positiva. Beleza? Em matemática, o módulo ele representa a distância de um número até o zero. Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui uma reta, se eu tiver uma reta numérica, o zero está aqui, vamos supor, tá? Vamos supor que aqui está o mais 80 e aqui está o menos 80, certo? O módulo é a distância do número até o zero. Então, o módulo de 80 é o próprio 80, positivo, e o módulo do menos 80 é a distância do menos 80 até o zero, que também é 80. Ou seja, se está positivo, continua positivo. Se está negativo, fica positivo, porque módulo é distância. Como é que eu represento o módulo? Usando duas barrinhas. Tá? Então, essas duas barrinhas indicam o seguinte. Eu quero calcular o módulo, ou seja, a distância do número que está aqui dentro até o zero. Então, o módulo de 80 é mais 80, beleza? O módulo de menos 80 vai ser mais 80 também, beleza? Quando o número está negativo, tá? Quando o número tá aqui dentro está positivo, continua positivo. Quando ele está negativo, ele vai ficar positivo, beleza? Eu poderia reescrever esse menos 80 aqui da seguinte forma também, ó. Módulo, eu posso dizer que o módulo de menos 80, pessoal, vai ser o oposto do que está aqui dentro. Então, ó, o módulo de menos 80 vai ser o oposto do menos 80. O que é o oposto do menos 80? É o mais 80, tá? Beleza? Por que eu escrevi isso? Porque vamos supor que você tem aqui um módulo de x, certo? Gente, eu não sei se esse x ele é positivo ou se ele é negativo, certo? Se esse x ele for um número positivo, tá? Aí o módulo dele vai ser x. Vai ser ele mesmo, né? Igual aqui, ó. Tá? Então, o módulo de x ele vai ser x se esse x for maior do que zero. Tá? Maior ou igual a zero. Tá? Agora, se esse x for negativo, pessoal, igual que acontece aqui, então o módulo dele vai ser o oposto do que está aqui dentro. Tá? Como eu falei aqui, ó, se o número está negativo, você tem que pegar o oposto dele. Tá? Então, o módulo disso aqui vai ser menos x se esse x for negativo. Beleza? Jefferson, mas você acabou de falar que módulo não pode ser negativo. Por que você colocou menos aqui? Não, esse menos ele vai virar mais. Porque se o x for negativo, vai ficar dois sinais de menos, tá vendo? Aí vai virar mais. Então, o módulo, pessoal, sempre vai ficar positivo. Se ele for, se aqui dentro já tiver positivo, beleza. Só que se aqui dentro tiver negativo, então você vai pegar, ó, o oposto do x, beleza? Quando ele for um número negativo. Entenderam? Certo? Então, o módulo de x vai ser x, se o x é maior que zero, ou igual, e vai ser menos x, se o x for menor que zero. Beleza? Tá? Galera, uma propriedade aqui importante de módulo. Tá? Muita gente, né, quando vocês estão lá estudando propriedades de potenciação, o pessoal fala o seguinte, ó, aqui é 2, então eu vou cancelar aqui, isso aqui vai dar x. A gente tem que tomar um cuidado com isso, tá? Se esse x for positivo, beleza, tá?
Dá para fazer essa propriedade tranquilo. Só que, ó, olha só, então, por exemplo, aqui, né? Ó, tá vendo, ó? Ele é positivo. Beleza, eu posso fazer essa propriedade, tranquilo. Porque, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2 mesmo, não é? Então, não tem problema, tá? Eu fazer isso daqui. Não teria problema. Porém, pessoal, eu tenho que tomar um cuidado. Olha só. Se eu tentar aplicar a propriedade aqui, vai dar problema. Porque, ó, cancela esse cara com esse, aí você vai falar que isso aqui é menos 2. E não é. Sabe por que não é? Porque menos 2 ao quadrado vai dar 4. E a raiz quadrada de 4 é 2 e não menos 2. A raiz quadrada é sempre um número positivo, pessoal. Tá? Então, o que eu faço? Qual que é o ideal, no caso? É você cancelar isso aqui, mas colocar um módulo do número que está aqui dentro. Aí, beleza. Tá? Então, ó, antes de você pode aplicar a propriedade aqui, mas não se esqueça que você vai pegar um módulo do número que está aqui dentro. Aí vai dar certo, tá? Porque o módulo de menos 2 é 2, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho de obra aqui? Vocês estão ouvindo um barulho de obra? Não, Hã? nem dá pra ouvir nada. Por quê? Não? Nossa, porque eu moro em frente de fábrica, né? Na verdade, eu moro em frente de 2 fábricas. A sorte é que uma não tá funcionando hoje. Mas tá muito barulho aqui. Tô com receio que tá incomodando vocês. Tá de boa? Não, nem dá pra ouvir, tô suave. Tá. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Tá. Gui, tá tudo bem? Guilherme? Bela, tudo bem? Tudo certo. Thaís? Tá. Beatriz? Beleza. Então, aqui, ó, pessoal, tá? Eu tomando aqui, tá? Então, cuidado. Faz o seguinte, quando você for fazer esse negócio de cortar aqui, não esqueçam de colocar um módulo, tá, pessoal? Então, o correto aqui, nesse caso, como eu não sei se o x é positivo ou negativo, por via das dúvidas, você vai usar o módulo, tá? Então, essa aqui é a forma correta, tá? Então, quando você tem uma letra aqui, antes de você fazer o cancelamento, tá? E cancelar aqui e colocar o x, você tem que lembrar que a raiz quadrada é sempre um número positivo. Então, você tem que usar o módulo, tá? Se o x é positivo mesmo, aí você não vai correr o risco, né? Mas se o x está negativo e você cancelar, o resultado vai dar negativo. Então, para evitar isso, você coloca o módulo, beleza? Tá bom? É importante essa propriedade aqui, tá? Então, se você tiver assim, raiz quadrada de A ao quadrado. Então eu posso cancelar esse cara com esse? Cuidado, eu não sei se esse A é negativo, tá? Então, por via das dúvidas, você vai colocar um módulo de A. Aí, beleza, tá? Porque daí isso aqui me garante que o resultado vai ficar positivo, tá bom? Beleza? Então, aqui, vamos definir aqui o que é uma função modular. Uma função modular, pessoal, é quando você tem o x dentro do módulo. Tá? Pronto, é uma função modular. Na verdade, generalizando um pouco mais, é quando você tem qualquer expressão com x dentro do módulo, certo? Essa aqui é a função pura, mais simples de todas, né? Mas você pode ter outras funções modulares, tá? Se você tiver incógnita dentro do módulo, se você tiver incógnita dentro do módulo,
já é função modular. Por exemplo, ó, eu poderia ter isso daqui, ó, f de x igual a o módulo de 2x mais 1. Pronto, ó, eu tenho uma função modular, porque eu tenho letra dentro do módulo, beleza? O que vai acontecer, pessoal, no gráfico de uma função modular? Se você não tem uma função e você não tem número que está fora do módulo, tá? Tá vendo que aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu não tenho nenhum número que está do lado de fora. A expressão inteira, ela está dentro do módulo, não é verdade? O que vai acontecer com o meu y, pessoal? Meu y nunca vai ser negativo, né? Porque módulo é um número positivo. Isso significa que o meu gráfico nunca vai descer para baixo do x, tá? O meu gráfico nunca desce para baixo do x, se a minha expressão inteira estiver dentro do módulo, beleza? Porque não existe valor de y negativo, porque eu estou falando de módulo. Então, o que seria o gráfico? O que você vai fazer? Presta atenção, tá? Como é que você desenha o gráfico de uma função modular? Eu vou ensinar a técnica mais prática. Você vai fingir que o módulo não existe, tá? Você vai ignorar o módulo. Finge que ele não existe. Tá? Então, vamos desenhar o gráfico dessa função aqui. Se o módulo não existisse, iria ficar f de x igual a x, correto? Desenhe o gráfico dessa função aqui, ó. Vamos colocar os pontos, né? X e y, tá? Então, vou trocar aqui o f de x por y, tá? Então, nesse caso, por exemplo, se o x for 1, o y também vai ser 1, tá? Se o x for 0, o y também vai ser 0, correto? Beleza? Então, com esses dois pontinhos aqui, eu já consigo desenhar o gráfico dessa função. Só que, ó, tem um detalhe aqui. Vamos lá, vamos desenhar. 1 para o x e 1 para o y. Então, ó, 1 para o x e 1 para o y. Então, eu vou ter aqui um ponto, tá? 0 para o x, 0 para o y. Eu vou ter outro ponto aqui. Bom, se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, pessoal, eu ia traçar a reta, não ia? Só que aí, o que vai acontecer? Ó? Se eu traçar a reta, ó, aqui para baixo, eu vou desenhar ela pontilhada, tá? Por quê? Eu não quero o gráfico dessa, eu quero o gráfico dessa. Então, o que eu vou fazer? Essa parte que ficou para baixo, eu vou rebater ela para cima, tá? Porque não pode ficar negativo. Então, eu vou pegar um ponto de referência aqui, tá? Por exemplo, se o x fosse menos 1, ó, o y ia ser menos 1, certo? Se o x fosse menos 1, o y também ia ser menos 1. Então, só vou pegar esse ponto como referência. Aqui. Certo? Pessoal, essa parte, como eu quero construir o gráfico da função modular, não pode ser negativo. Então, o que eu vou fazer? Essa parte do gráfico que ficou pontilhada, que está negativa, eu vou rebater ela para cima em relação ao eixo x. Então, ó, como aqui está no menos 1, então eu vou rebater ela para cima aqui no mais 1. Tá? Aqui está menos 1, eu vou rebater ela aqui. Então, ó, esse pontinho ele vai ficar rebatido para cima. Tá vendo? Ó? Então, vai ficar aqui. Esse pontinho aqui eu vou rebater ele aqui para cima. Entendeu? E essa parte do gráfico, ela vai ser toda rebatida para cima. Iria ficar aqui, ó. Pronto. Esse V aqui é o gráfico da minha função, dessa função modular aqui, tá? Certo? Então, ó, eu faço o gráfico como se não tivesse o módulo, tá? Aí eu pego aqui um ponto de referência e rebato ele para cima, tá? Aí eu desenho o gráfico aqui. Então, o gráfico dessa função aqui é esse V. Parece um V aqui, né? Então, esse é o gráfico da função f de x. Esse aqui é o gráfico da função f de x.
Beleza?